Ah, o seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão do gostei, se inscreva-se. Raul. Recomendo Boteando com a História, melhor fonte de conhecimento sobre bots e outros esportes de combate. Raul, bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, análise do combate de Eder Joffrey contra Masahiko Fighting Harada. Cara, uma luta aqui muito polêmica. E como eu já falei anteriormente, em outros vídeos, eu não cheguei nem a falar nisso no anterior, eu não me proponho mais a dar uma de juiz. Eu dou minha opinião, eu não vou ficar round a round de forma metódica, séria, falar, esse ganhou esse por tal motivo. Porque, de verdade, fica a gosto do público aceitar ou discordar. O pessoal discorda. E pronto, né? É tipo, ou concorda. Se concordar, é porque a pessoa entendeu minha perspectiva, refletir sobre isso e pronto. Quando você discorda, você pode entender minha perspectiva, você pode refletir e falar, não, olha, eu tenho um contraponto no momento, no momento tal, minha perspectiva foi outra, beleza. Só que isso é o ideal. Tem pessoas que cumprem o ideal e tem pessoas que falam, tu não sabe de merda nenhuma, tu nunca foi porra nenhuma na vida, que isso aí é roubo, que não sei o que, cara. Tipo, eu assisti e tipo, eu falei, Eder Joffrey não tava no seu auge, porque já não tava aguentando se manter na categoria. O cara era 7 anos mais novo. Juventude estava aí torrando energia sem parar. Tem muitos motivos que justifiquem que o Fight Harada ganhou, porque fez mais. Mas o Eder, com tão pouca condição favorável, conseguiu fazer uma luta apertada, uma luta disputada. É só mérito. Falar que eu acho até de respeitoso falar que foi garfo. Eu acho de respeitoso porque Fighting Harada foi mais. Quer dizer que o Eder fez um trabalho. O Eder fez um trabalho muito grande. Mas quer dizer que o Fighting Harada, ele perdeu. Nessa perspectiva, ele perdeu porque o Eder é mais famoso, é mais popular. Então quer dizer que qualquer campeão mais famoso que o Eder se enfrentasse seria garfo. É tipo, tem que entender que a consequência de não aceitar que nossos ídolos percam indiretamente desvaloriza o trabalho deles. Desvaloriza você querer que um resultado visível seja revertido só por opinião própria. Tem luta que é discutível. Essa não foi muito. Se fosse uma luta apertada, tudo bem, mas lutas são perceptíveis. Não se justifica. Não se justifica mesmo. É tipo, as pessoas têm que entender que não é porque tu gosta do cara quer dizer que ele vença. Eu vejo muitas pessoas falarem, não, que o cara acertou muito mais, que o cara mais preciso, mais defensivo, mas o outro é muito mais perigoso. Porra. Então qualquer cara que levasse uma faca pro ringue ia ganhar a luta, porque por ser mais perigoso, oferecer mais risco, né? É tipo, eu não quero discutir sobre quem venceu. Eu quis mostrar, Fight Harada é um monstro. Eder Joffrey fez um desempenho monstruoso. Foi uma luta que, putz grila, a gente devia pagar pra assistir. Essa merecia, mas... Seguinte, uma coisa que vai ser recorrente todo round. Todo round, sem exceção. Tá, não lembro se tem exceção. Fight Harada vai pular. Eder não saiu do corner. Papá! Cara, olha isso. Eder vai estar sempre fechadinho. O Eder, quando ele... Isso é uma coisa interessante. Quando ele estava no
alcance bom e ele tivesse vantagem de alcance contra a pessoa, ou tivesse o mesmo alcance, ele dava um cruzado aberto que se o cara esquivasse, ele saía dos pés do chão e tirava os pés do chão para o embalo do golpe, jogar ele em direção ao golpe, o alcance ganhava um pouco, aumentava um pouco o alcance, o golpe era mais amplo. E a hora que o golpe já tivesse passado, como era um pulo curto, ele já teria caído no chão. Ainda mais que com esse embalo, o corpo vai, o movimento, ainda mais você no ar, faz com que tu tenha contato primeiro com a parte esquerda, você se reposiciona muito facilmente. É um golpe que serve muito pra, se o cara tá no meio do caminho, vai levar. Se não, é um golpe que não vai arriscar muito. Mas tem um mínimo intervalo que se o cara tiver muito mais alcance e chumbar tua cara, tu vai cair. Desequilíbrio. Aqui é interessante. Ai meu Deus, é uma luta tão longa que fica difícil. Vou pegar nos ponteiros. 60% de velocidade. Éder faz isso. E o que acontece? Ele viu que o Harada... Foi uma decisão complicada. Porque... eu quero... Ele pulou e o Harada... Ele caiu mais ou menos na altura do ombro. Então, se o cara desse um soco reto, ele levaria. Ele tentou descer. Tentou descer para não ficar numa situação muito arriscada. Só que o Harada voltou e tem uma velocidade de mão. E que isso cria um dinamismo que é assustador. Aí Éder tentando afastar, Harada querendo aproximar. A gente vê o Harada é meio cachorro louco. Tem momentos que ele tá loucão, mas vai ter momentos em que ele vai estar centrado, ele vai estar normal. Ele é um lutador extremamente esperto. Tinha momentos que ele era muito cabeça. Eu diria que 3 coisas são as características mais importantes do Harada. Harada tem um QI de luta muito alto. Ele tem uma velocidade bem embaçada. E ele tem uma capacidade de performar. Nessa idade ele tinha uma capacidade de performar de forma inacreditável. Não perdia fôlego não, Fê. Quer saber? Já tô ficando com calor. É só eu começar a me mover com esse casaco nesse abafado que fica complicado. Harada batendo muito. Quando eu colocava no corner era situação difícil. A gente vê. Ai, deixa eu voltar assim. Eu não vou conseguir voltar pelo mouse. Aqui fica esse impasse. Ele fica nesse impasse pra frente e pra trás. Ou ele vai querer ter iniciativa, mas o Éder pode lidar. Ou ele vai querer vir com uma resposta e ficar afogando o Éder na porrada. Tanto que... Cara, pior que isso foi lindo. Deixa eu vou conseguir... Com muito esforço eu vou conseguir voltar 2 centímetros. 2 segundos, centímetros. Aqui. Qual a velocidade? Só pra ter noção. 40% da velocidade original. Ele saiu do golpe. Ele se abaixou, saindo do golpe. E pei! E acertou. Foi muito preciso. Ele tá sendo muito cabeça.
Aqui é bem interessante. Harada no modo maluco. Ele aproxima. Se o cara se fechar indo pra baixo, fodeu. E o que acontece? Ele começa atacando com as mãos. Depois que já entrar o ritmo dos braços, ele vai começar a andar pra frente. Aí os pés ficam paralelos e até fica muito fácil para ele igualar o poder das mãos. Que aqui ele vai girar. O giro vai ser importante do golpe. Ele vai girar, vai bater. Aqui ele vai girar mais. Aí ele deixando a base paralela, ele bate com mais força. Ambos bate com mais força o esquerdo. O direito perde um pouco. Pá, 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 pá. Aí ele vai andando pra frente à medida que o Éder ir pra trás. Perigoso, perigoso. E o Éder, o que acontece? O Éder tá sendo muito esperto. Éder era um lutador que é impossível você encontrar uma luta que ele esteja com a guarda abaixada e inexistente. O cara tinha uma fidelidade em manter a guarda. Tava fechadinho sempre. Fechadinho sempre. E o que acontece? Harada, quando tivesse alcance próximo, ele sabia que, isso é uma noção que o Éder tinha, que para você reagir na curta distância, você tem que ser um profeta. Você tem como defender, você tem intuição que o cara vai bater ali, defender ou receber. Na média, é melhor você estar com a defesa posta, guarda ali, se precisar defender, pá, do que contar com a sorte, porque a média distância é uma distância muito próxima. A pessoa não vai conseguir reagir atentamente e perfeitamente ao golpe. Quando a gente está falando de longa distância, uma longa para um alcance até um tanto longo ao ponto de você precisar se estender para golpear, era muito. Você tem tempo. Um boxeador de alto nível vai ter tempo de sobra. Então ele tem que ficar. Ele fica muito atento ao. Numa distância grande, ele sabe que o Harada não vai atacar. Porque se ele aproximar, ele vai acertar de encontro. Aí o que acontece? Harada induz ele a tentar golpear numa distância muito longa. Ele vai ver isso, vai saber que tem um contra-golpe, vai tentar se dar um jeito de se defender. Aí usa footwork, aí usa movimento de cabeça, aí usa as mãos para se defender, aí é com ele. O que acontece? Quando não tiver nessa distância, ele vai querer aproximar e soterrar o cara de porrada. Aí o que acontece? Harada é meio maluco. Se Éder começasse a bater, o Harada ia começar a bater junto. Aí é quem coloca melhor. Tu vê. Eles estão numa distância muito boa. Éder não quer dar a iniciativa, que iniciativa é muito difícil de tirar do Harada. O Éder tem que ter a iniciativa na distância adequada, na distância certa. Tava numa distância, ele pôde atacar o Harada. Aí o Éder, para sair, saiu com um soco, muito esperto. O Éder tá pensando, tá, ele não tá querendo vir na curta, graças. Então ele vai tentar. Isso é uma coisa inteligentíssima do Harada, que eu acho que isso tava na mente do Éder Joffre. O que acontece? Existe distância que lutadores gostam de se deslocar. Distâncias eu digo lateralmente. Questão de circular. Existem lutadores que gostam de circular o oponente. Esses aí são embaçados. E lutadores gostam de circular o ringue. E tem uma direção, sentido horário ou sentido anti-horário. Para a esquerda ou para a direita do oponente. O que acontece? O Éder,
Muito comumente, e realmente ele fazia muito isso, a distância que ele sentia muito confortável era se deslocando no sentido horário. Aí o que acontece? Ele tava pensando, ele vai começar a se deslocar, vai tentar encontrar um momento para me bater. Eu vou pegar ele nessa distância. Pá! Harada foi muito esperto. Isso nem todos os lutadores aproveitam, e isso é uma forma de bater pesado. Aí o Éder tinha noção que isso podia acontecer, conseguiu sair do golpe. E ainda conseguiu golpear. Aí tirou onda. Tentando na linha de cintura. Quis dar um golpe muito forte. Defendeu. Pegou. Desatento. Cara, isso daqui foi lindo. Lançou a mão da frente. Voltou. Pera aí. Quero pegar tudo. Conseguiu golpear. Ia de soltar um direto. Isso foi muito esperto. Isso foi inteligente. Isso. Tentou. E foi muito esperto. E não é tão simples quanto você faz pensar. Ia soltar um direto. E ele girou muito o corpo. Ele girou, acompanhou o movimento. Normalmente uma finta você não faz muita questão de mover o corpo. Você moveu o quadril. Então às vezes não é tão convincente você faz isso. Ele fez isso. Para o que acontece? Ele deu uma distância muito grande para girar com a mão da frente. A mão da frente vai ter o movimento corporal semelhante a um direto. Aí, pô! E o que acontece? O direto percorre uma distância maior. Isso é fato. Ele tem o mesmo alcance, na verdade tu consegue soltar ele um pouco mais longe. O direto chega ao mesmo alcance, mas a distância maior percorrida. Quer dizer que é mais fácil de você esquivar do direto. Sim, só que se o lutador ele tem uma técnica muito bem feita, o movimento é extremamente eficiente, você não vai conseguir ver muita diferença não. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa vai mandar um direto, manda lá de trás, aí movimenta do braço, aí isso daqui é totalmente a força do braço. É o direto de muitas pessoas. Só que o movimento é um movimento muito simples. Você move o quadril. Você move o quadril. Aí você move o ombro junto ao quadril. Aí você percorreu daqui pra cá. Percorreu isso daqui de distância. Só de ombro. Aí depois você faz o movimento da mão da frente. Você, aproveitando o impulso que deu. Porque o que acontece? Você pode fazer isso. Tu pode fazer isso. Ou você pode fazer os dois ao mesmo tempo. Então quem tem uma técnica muito refinada, o jab tem gás de energia zero, virtualmente zero, e eu tô falando de forma muito próxima de zero mesmo. Vamos falar um golpe, vamos colocar uma matemática de RPG, como se fosse um jogo, esse gás de energia. Vamos falar que um jab tem um gasto de 1. Você faz isso, você faz 0.1, 0.2, 0.005. A gente está falando de um gás de energia zero, então tu pode soltar golpes sem parar. E o direto, ele vai ter uma velocidade muito alta. Ele também não vai gastar tanto. Vai ser movimento corporal. Por isso o Éder conseguiu surpreender. A gente está falando de um nível técnico extraordinário. E o que acontece? Qualquer pessoa pode refinar a técnica, qualquer pessoa pode apurar a execução dos golpes. Você tem em mente como você quer fazer. Aí você muda seu movimento, você com muito senso crítico, muita perseverança, você muda, você faz 1.000 vezes, 2.000 vezes, 10.000 vezes, 100.000 vezes, 1 milhão de vezes, 10 milhões de vezes, 1 bilhão de vezes. Qualquer pessoa pode chegar ao ápice técnico, mas você manter isso numa luta, na hora do nervosismo, na hora H,
não é todo mundo. É um a cada 1000, 10.000. E a qualidade tá alta, é um a cada 10.000 entre esses 10.000. E aí uma pessoa que mantém isso ao decorrer da luta toda é um a cada bilhão, um a cada zilhão. Uma pessoa que todas as performances eram praticamente idênticas, do início ao final, era Sugar Ray Robinson, não à toa dito como o maior lutador de todos os tempos. Éder Joffre não é muito distante, é extremamente comparável, é absurdamente comparável. Um que o outro tinha de ser um monstro em deslocamento pelo ringue, o outro tem de defesa, de senso defensivo, que é o Éder, é um gênio defensivo, é um monstro defensivo. A gente está falando de uma técnica, todo mundo tem que procurar, todo mundo queira fazer carreira, todo mundo queira ser bom, tem que procurar o Éder Joffre, tem que olhar as lutas, pega velocidade de reprodução, tu vai aqui nas engrenagens, 0.25, não tá satisfeito com a velocidade, quer mais baixo, Enhance for Tube, pronto, você consegue abaixar. Eu abaixo até 10%. Você pode abaixar bem mais baixo que 10%. Só que aí fica fora de controle, na minha opinião. Cara, a gente tá falando de uma perfeição técnica. Tipo... É um pouco interessante. Só pra vir uma discussão que eu acho importante ser feita. A gente tem um jab e tem um direto. Na teoria são o mesmo golpe, só que feito por mãos diferentes. Tem mesma definição técnica, só que a execução é ligeiramente diferente, tem detalhes diferentes, mas a gente não pode falar que é o mesmo golpe. Mas vamos dizer que são dois. Tem os cruzados, upper, hook. A gente tem nem 10 golpes. Só que se você muda alguns detalhes, você faz em outro contexto, você faz de forma pensada a bater determinado objetivo, você pode variar. Tem um canal, eu tava pensando uns meses atrás, eu tava pensando como existe quantidade variada de jab, como tem muitas dezenas. Tem um canal, Modern Martial Artist, o artista marcial moderno. Ele fez um vídeo mostrando, exemplificado por campeões, extraído das lutas deles, mais de 50 formas de executar o jab. Aí eu tava pensando, cara, eu acho que se for mais... E ele mesmo ele mesmo falou isso. Se você matutar mais um pouco, tentar encontrar mais coisas diferentes, eu acho que vai mais que 50. Eu, na minha opinião, vai mais de 60. Eu consigo pensar num tipo uns 60 e pouco, 65, 66. Jabs diferentes. Imagina direto. Cara, esses detalhes que são a genialidade. Ele pode fazer um direto só com o movimento do braço, que se adequa à situação. O Éder mesmo tem um direto de uma postura baixa. Ele arremessa o direto. O golpe percorre uma distância maior do que o direto. E tem um movimento. Tem um movimento monstruoso. Cara, a gente tá falando de um cara que tem uma técnica própria. Uma própria forma de mandar um direto. Eu quase nunca vi replicado. Puta que cacete, olha isso. Não. Saiu do jab. Fez o direto do Joffre. O Éder Joffre fez o direto dele. Tentou um jab, errou. Ele viu que a situação estava ruim, se moveu para trás. Cara, isso daí, é muito simples. A pessoa tá levando um direto, um golpe, ela se desloca para trás. A pessoa tem outro ângulo, é só você dar um passo para trás. Faz isso contra um cara que
unificou os cinturões. Um campeão unificado de bots. Detalhe, a gente talvez possa até falar hoje que a gente esteja numa nova era de ouro do peso galo, mas a era mais forte do peso galo foi essa. Só tinha monstro mitológico nessa porra. Só tinha monstro mitológico. Outra era muito forte foi 10 anos depois, e eu digo que que os demônios eram dessa época. O difícil não é fazer coisa difícil. O difícil é fazer coisa fácil numa situação extremamente difícil. O avançado nada mais é que o básico com algum contexto diferente. Harada descendo a lenha. Perigoso. Cara, aqui foi interessante. Éder saiu. Harada mandou uma mão pesada. Éder não quis saber, lançou o soco, bateu. Isso era enfrentar fight em Harada. Você sabia que ia dar um soco, tu ia levar. A forma de ganhar dele era aceitar que você recebeu um soco e dar. Eu vou ser sincero, Harada eu acho que tem 7 derrotas, né? Eu vou até repesquisar. Fight Harada pode ter 7 derrotas. Ele tem 7 derrotas. O Éder não esteve distante de ganhar. Não esteve distante. Ele tinha habilidade suficiente para ganhar. E detalhe, eu quero trazer um detalhe importante pro fight em Harada. A primeira derrota dele foi quando ele ainda estava nos moscas. Ele perdeu. Ele foi pro. Não dá pra saber. Ele perdeu pro Joey Medel? Justo. O Joey Medel era muito bom. Ele perdeu no mosca, no galo. Ele perdeu pro Medel. Não muito distante de aposentar. Já estava para uma idade avançada para o esporte, ainda mais para a categoria e para o estilo de lutar. De 62 lutas, mais da metade das derrotas dele aconteceram nos últimos anos de carreira. Quer dizer que ele foi um lutador que a gente pode falar que foi decadente, entre aspas. Um lutador que, por exemplo, o Muhammad Ali, histórico, importante, monstruoso, lendário, inigualável, mas foi um lutador decadente nos últimos anos de carreira. Encontrou mais a derrota do que seria possível. Não um cara que conseguiu adaptar e manter o cartel numa idade. Fight em Harada era um monstro, muito interessante. A gente dá muita atenção ao jab, ao direto do Éder, mas ele também tinha Gazelle Punch. ênfase ao jab. E, não, eu fiz até um pouco errado. E tem Gazelle Punch, mas ele pula pro lado. Ele fez isso na luta contra o Medel. Pera. Ele fez isso na luta contra o Medel. Eu tenho quase certeza que aqui ele já deveria estar saído no mosca. 2 meses depois, ele estava enfrentando o Medel. 9 meses depois de ter perdido o título do peso mosca. Em Copa. Sinistro. No domingo. Deixa ele lá depoisinho. Mas também não tem pressa de ir, porque as lojas inteiras vão ABC mesmo. Terminando aqui. O Éder, essa questão de impulso, salto, ele era um cara que aproveitava muito. Cara, você tem que ser muito cabeça pra spamar a Gazelle Punch. De certa forma,
A mecânica por trás desse ficar com o Lelê, soco mano? desequilibrado do Éder não é muito diferente de um Gazelle-Punch. Só que o Gazelle-Punch você Eu tinha pula marcado pra pra sair com frente. ele amanhã. Você cobre uma distância, ele salta e mantém no mesmo lugar. Só que o eixo é modificado por conta do golpe. Mas o não é muito. Não tem umas diferenças, mas não é muito diferente. Pô, achei que tinha acabado. Achei que tinha escutado o som do sino tocar. Errou, foi punido. Cara, o pessoal fala, lutador de pressão não é muito esperto. Porra, Roberto Duran. Já refuta essa frase, mas continuando. O pessoal fala que o lutador não é muito esperto, só fica próximo, bater, aguentar. Cara, Fight Harada tá dando counter sem parar. Os dois. Tá sendo uma luta monstruosamente complexa. Cara, olha isso. Conta quantos jabs ele mandou. Tá. Pra não sair de engraçadinho. Pra facilitar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu acho que 11 talvez. Eu nem prestei atenção no último. Quando eu bati o 9 eu pensei, cacete, quem manda 9 jabs? Pra ver. Uma coisa que é interessante. Opa. Foi. Uma coisa que é interessante do Éder é que quando ele ficava abaixado, ele não ficava. Ele não ficaria como se fosse uma postura reta. Ele ficava abaixado pra frente, mas ele lutava. Ele tanto podia lutar com as costas retas, como ele podia lutar pra frente. Ele abaixado, ele tava numa distância. Ele lutando mais uma postura mais alta, mais pra frente, ele estava mais próximo do adversário. Ele estando aqui, a pessoa era muito difícil calcular a distância do soco dele, né? Ele tinha plena noção. Aqui o soco, sendo que ele tava com a cabeça aqui. Voltando só um pouquinho. Ai, vai voltar uns 4 segundos. Cara, ele no máximo acertaria aqui. Detalhe, eu vou manter o mouse. Sendo que o golpe bateu aqui. É só pra mostrar como ele era um lutador muito enganador em questão de distância. Era muito difícil calcular a distância. Por exemplo, fazendo um pequeno exemplo, a Celino Freitas, o Popó, era um gênio em questão de, no meio da trocação, mudar a distância. Ele mudava, ele dava passos enquanto golpeava, que se você tentasse golpear, provavelmente tu errar. Ele tava pegando só, era ponto cego, ele tava pegando ponto sem defesa, ponto sem... era outro inferno de lutar. Só que, tipo, um cara que você sabe que ele tá próximo, ele tá se distanciando, mas tu ainda consegue golpear. É diferente de um cara que te bate quando você acha que não vai bater e você erra quando você acha que vai acertar. Abordagem diferente. Não tô querendo falar que um é melhor que o outro, essas coisas, mas é uma abordagem que é muito, muito mais complicada.
Foi um bom chumbo trocado. Uma coisa que eu falei anteriormente com a Harada era isso. Como eu apontei, esse golpe deve ter sido... Na verdade, o Éder mandou várias dessas. A inspiração foi a luta em geral. Eu não sei nem se foi a primeira ou a segunda, mas o Éder fazia isso toda hora, então pouco importa. Mas eu não expliquei antes. Eu acho que eu não tinha feito essa explicação no vídeo do especial. O que acontece? O poder do Éder era em função dessa técnica que eu apontei, por exemplo, de fazer um direto, um jab parecer um direto extremamente rápido, um direto ser extremamente rápido. De certa forma, seguindo a lógica do porquê o Éder Joffre ele tinha uma força gigante para ter mais de 50 nocautes, do mesmo modo que o Sugar Ray Robinson também nocauteava torto e a direito. Não importava qual categoria ele estava indo, ele também estava nocauteando. O que acontece? Eles eram lutadores extremamente rápidos no geral. E o que acontece? Eles percorriam distâncias muito grandes, muito rapidamente. Só que o boxeador não vai querer fazer 100 metros livres. Ele vai querer fazer 30, 40 centímetros livres. Alguma coisa nessa lógica. Meio metro livre, por aí vai. Você vai querer percorrer uma pequena distância muito rapidamente. E o que acontece? Nessa distância que você está percorrendo, pode só mover as pernas. Ou você pode mover a mão. Ou você pode mover o corpo todo. O que acontece? Você poderia fazer com que os golpes fossem mais instantâneos, mais rápidos. Porque o que acontece? Velocidade é definida pela distância percorrida em relação ao tempo. Se você tem uma velocidade de punho, que você sempre faz com que os golpes saiam na velocidade máxima, mas você percorre uma distância maior, você faz com que o golpe indiretamente seja mais rápido. Só que a velocidade de punho não vai aumentar, mas a velocidade do golpe vai. A velocidade com que o golpe atinja. Vamos falar o jab. Isso não difere de um jab meu, mas a distância percorrida foi, sei lá, se bobear o dobro. É uma ideia parecida. Você pode fazer um golpe ser muito mais rápido e muito mais difícil de antecipar por conta disso, ou você pode fazer um golpe que não deveria atingir, porque o tempo que você gastaria desnecessariamente, você fez com que tenha sido percorrido uma distância. Vamos falar esses cruzados que você puxa lá de trás. Se você está se deslocando para frente enquanto faz esse golpe, para o lutador, ele vai ver você vindo depois do golpe. Só que, vamos falar, se você estuda o golpe na metade da trajetória, ele é isso. Vamos falar, um cruzadão, aqui já é um cruzado. Você executar um golpe puxando lá de trás enquanto percorre uma distância, você faz com que o golpe tenha mais força, você faz com que o golpe tenha mais velocidade, a troco de fazer ele ser mais difícil de reagir, só por conta do deslocamento. O Harada tem várias vezes que ele fazia isso, o Éder fazia muito isso, o Robinson fazia muito isso, eu acho que o Ali também, não lembro. Eu lembro de coisas que acontecem, eu lembro de coisas muito definidas e muito estabelecidas pela comunidade em geral, e coisas muito características dos lutadores que eu já fiz vídeo. O Sugar Ray Robinson, como ele se deslocava, a velocidade dele, o Floyd Patterson, a velocidade de punho, que ele às vezes golpeava muito com a mesma mão, sem parar.
o gaselepante. Eu lembro dessas coisas, eu não consigo lembrar de tudo. Exatamente tudo. O Éder sempre fez muito isso. Só que a coisa mais definidora do Éder Joffre é a guarda fechada. É inconfundível. Eu acho que nos pesos galos não houve lutador que ficasse com a guarda mais fechada do que ele. Nossa! Essa pegou. Nossa, tentou. Seguinte, vou lanchar. Eu também já adiantei muito do que vai ser discutido ao decorrer da luta, então os próximos rounds vão ser mais brandos. Relaxa, meu povo. Raul dando continuidade aqui à luta do Masahiko Harada contra Éder Joffre. Pô, uma situação bem engraçada entre aspas. Eu gravei até... Eu gravei até o round 8. Do terceiro ao oitavo, perdi. Aí tô gravando de novo. Tem muita coisa maneira acontecendo aqui ao mesmo tempo. Harada indo pro lado enquanto faz jabs. O Éder tentando bater no corpo. E o Harada saltitando que nem o Muhammad Ali. É aquilo, o desafio do jab, né? Aqui foi um momento bem cabeça. O que acontece? Deixa eu ver se eu consigo parar um pouco mais. Éder fez uma coisa muito interessante. Ele ficou aplicando jab, depois conseguiu sair do alcance, aplicando jab e estático. Ele ficou numa posição um tanto estática e ficou nessa direção, deixando até um pouco mais pro lado. O Harada ele ir pra dentro. Pra dentro a gente diz quando fica em direção ao punho de trás, a mão de trás. Pra isso. Aqui eu diria que não foi nem muito efetivo porque Harada conseguiu um pouco para trás, ficou sem passe, então deu tempo de muito tempo para ele sacar. Harada não era cabeçudo nem nada. Ah, eu queria ter pego o que o Harada fez, muito interessante. 25, pronto. 40% da velocidade. Lançou um golpe enquanto mudava de ângulo. O golpe foi mais para bater braço e fazer o Éder errar o soco. Outro momento maneiro. Não, perdi a deixa para falar. Deixou. Veio o soco.
conseguiu sair de certa forma. Foi golpeado, mas o golpe deu continuidade. Ele veio direto. Atenção lá. Como que o pessoal fala que voltar a mão rápida é importante. E eu vou até voltar só pra ter certeza. Tem uma coisa que eu não absoluta certeza, a gente vai ter que deixar aproximar. Não acho que seja o caso não. Seria até interessante pro Éder ele ter prendido o braço, para o cara não ter como se defender, mas não sei se foi o caso. Harada, sequência de jab. É bem interessante. Aqui. Isso foi... Isso foi muito interessante mesmo. Tem aquela história que eu falei do Éder. Ele se deslocar, puxando o golpe lá de trás e fazendo alguma forma de se movimentar. E também usar o corpo todo pro golpe ter um movimento bem pleno. Ele fez... Eu vou até pegar aqui. Atrasar 70% da velocidade, tá legal. Ele saltando. Foi como se fosse um Gadelha uppercut. Foi quase, cara, foi quase. Foi pro lado. Uma coisa interessante, tem... Não falando que seja o que seja certo ou errado, mas... Você pode saltar pra frente. Existe muita gente que saltava pros lados para se reposicionar. É maneiro. Opa. É maneiro, mas é arriscado. Ele ficar lutando, esquivando muito próximo, esquivou pra dentro, deu pra encaixar um golpe no corpo. Se distanciar com um cruzado. Nesse momento ele perceptivelmente tá puxando mais a curta distância do que o Harada. Nossa. Não. Só falar, ai, que errado. Antigamente eu até falava isso, mas hoje em dia eu não parto nem do princípio que é errado. Não é aconselhável, mas tá aí, o cara esquiva. Nesse round só tá esquivando pra dentro, eu golpeando. Se fazer alguma coisa errada, faz alguma coisa pra acertar, pra pelo menos falar que foi meio certo. Pô. Golpe baixo. Eu acho que até falei isso no react. É interessante também a luta bem abaixado. Ferra tudo pro oponente. Aí com a mão esticada aqui pra não ter muita punição. Muita. Cara. De verdade, nessa hora, é compreensível o Harada, ele tá buscando muito clinch, essa situação, porque o Éder tá querendo levar o cara pra casa e ir embora mais cedo, porque não vai aguentar ir até o final. Tanto que os primeiros rounds, cara,
Até os 6, 7 primeiros rounds, o Harada pegou muitos rounds pra si. Ele ainda ficou sobressaindo na metade final. Teve alguns momentos no 11º, eu acho também no 14º, que o Éder tomou bastante espaço, mas pô, tava sinistro. Então ele foi pra intensidade. O Harada tava tentando fazer um trabalho de longa, pra ver se cansava mais, conseguia ferrar um pouco o ímpeto do Éder Joffre, mas acabou que Éder castigando. Então ele tá numa situação de tentar cansar o máximo possível. Porque de verdade, não é por nada não, Harada, um lutador lendário, muito habilidoso, mas se for os dois no auge, puros, cheio de vontade de lutar, Éder ganharia. Cara, aqui porra, bonito. Eu vou querer diminuir um pouquinho a velocidade. É interessante. Deixa eu pegar aqui. Oxi. Ai. 24. Eu vou até baixar mais um pouco. 40%. Você vê até um pouco de técnica bem executada no primeiro jab. No segundo, é engraçado, ele só puxa. Ele não faz nem muito bom, né? Não tem nem muito movimento, foi mais esticar a mão. Ela fica estendida. Aí o direto... Aí não tem como. Nossa. Putz, grilo. Não, só chama a câmera lentazinha. É interessante. Não é só saltar enquanto soca. Vamos. Não, 46. Vamos, cacete. Pronto. O segundo a menos. Entender como esses socos com mais poder do Éder Joffre eram executados. Você percebe toda uma movimentação por parte dele. Oi, neném. Toda uma movimentação, tá aqui. Ele já começa, puxa o braço para um lado, já começa a colocar o braço para o outro, o corpo para o outro. Aí já vai em movimento de rotação, o braço tá ficando reto, e aí ele salta. Quando ele sai do chão, o corpo já tá puxando, embalando o braço. Aí quando bate, não é só ficar socando e saltando. Não é só pensa, não, tá socando, tira o pé do chão, aí fica girando que no helicóptero. Pô, se fosse assim, seria muito fácil ser campeão mundial. É interessante pegar esses lutadores que saíam um pouco do chão, voavam, pra entender o que eles fazem. Eu no futuro eu tô querendo até retomar mais algumas lutas do Deontay Wilder. Tá bom que por baixo 98% do mundo boxe não gosta da forma dele de lutar, mas eu acho que eu não, na primeira luta que eu fiz dele, tá, eu só fiz aquela luta até agora, eu não dei um estudo muito grande em cima da forma dele de socar, não. Merecia. Aqui é maneiro. Viu o soco um pouquinho pra trás,
Tentou executar, só que aí o Masahiko conseguiu atrapalhar o soco. Ele errou o soco. Ed veio pra trás, mandou direto. Em vez de ele voltar o braço, tentar segurar fôlego e levar pancada, ele aproveitou que o braço estava na metade e jogou o braço pra atrapalhar. Nossa. Putz. E aquilo. Éder pra comprar o bagulho, fez empréstimo e foi na fé. A especialidade do cara também é a especialidade dele. O esporte que o cara pratica é o mesmo esporte que ele pratica. É apto. Aí nesse momento, cara, os dois estão se batendo. É aceitar, fazer de tudo pra dar melhor com o golpe. E aceitar o frenesi. E é toda uma questão de ritmo. Sobrou espaço, o cara não conseguiu golpear em cima, é não parar. Eder fez isso agora. Harada também. Harada nesse exato momento. Cara, eu fico rindo. Eu acho que foi nos primeiros rounds que o Harada foi pro corner errado. Tava, pô, cara, o teu ali. Ah, não, errei. Nika Whisky, nossa. Na barraquinha do whisky aí só tá o pessoal vestido. Opa. Cara, é até interessante pegar um pouquinho. Bem interessante. E bem diferente do que o pessoal normalmente concebe. Ih, diacho, voltei, foi... Não, deixa eu voltar a velocidade normal. Queria voltar 2 segundos, avancei 2. Harada. Socando no... Começando a soltar o soco, no mesmo momento tá se movendo. Então, já entra uma força. Aqui, o pessoal falaria, ai não, que foi como se fosse um freak, né? Não, na realidade não. Foi executado como se fosse um soco martelo. O que acontece? Ele deu o primeiro soco. Vou voltar aqui, essa cadeira horrível pra fazer vídeo. Ele fez o primeiro soco. Aí ele voltou a mão. Em vez de o freak normalmente de baixo, mas seria o braço assim, ele fez assim. Aí o que acontece? Coloca avanço. Coloca movimento de ombro. Toda uma movimentação corporal para ajudar o soco a ir pra frente. E o movimento só de fazer isso, aí sai muito rápido. É um soco que não, de verdade, a pessoa pensa, ah, martelo, pô, um soco pesado, um soco que machuca, essas histórias. Mas tipo, aqui não tem compromisso nenhum. É despretensioso demais, então não é um soco forte. Aqui é pra bater mesmo, acertar. Nossa. Um tapão no ouvido. Nossa. E aqui saltando muito. Não vi nesse momento. Mas tipo, Harada tava pensando trazer ele pra perto do corner, tentar encurralar e depois dar a volta por cima, mas ele não tinha esse compromisso nesse momento. O que acontece pro Éder? Ele precisava fazer umas boas ofensivas, conseguir se defender. Aí, Fight Harada fica toda uma estrutura lógica. Ele teria que bater e conseguir se defender. Harada se frustraria nessa situação. Aí ia tentar puxar uns golpes, seria muito previsíveis, ele golpearia.
Aí, a partir do nervosismo e da frustração, ele cansa cada vez mais o Harada, porque o Éder tava num corte de peso violento. Ele tava nas piores condições para lutar. E o Harada, eu não lembro se ele tinha 21 ou 23 anos no momento dessa luta. Ele tava na flor da idade, então não dava para disputar fôlego, não dava. Dava para disputar aqui no cérebro. Harada, outro gênio, mas tipo, com uma tática e fazendo exatamente certinho, do jeito que estipulou, daria conta. Mas não foi o caso. Tanto vê que agora meio que adaptou a essa lógica. Harada tá querendo bater numa boa distância, tocar várias vezes, como se fosse para frustrar o Éder. Éder tá no ritmo. Só tá socando. E tu vê, o cara. O cara só. Um tanto pra distanciar, né? Nossa. É bem interessante. Quando você luta contra alguém que fez um controle de peso muito violento, o melhor lugar para tu socar é no corpo. Sobretudo, mais próximo da linha de cintura possível, porque o cara tá numa condição física deplorável. Porque o controle de peso afeta muito o fôlego, afeta muito o desempenho nessa parte. Normalmente o controle de peso é para você ter vantagem de alcance, de maior estatura, como se fosse uma pessoa de outra categoria. Não era condição, porque o Éder estava originalmente nessa categoria, só que o metabolismo dele não acompanhou ele, precisou mudar, mas normalmente a gente fala quando a pessoa de categoria mais alta, a pessoa quer vantagem, só que toda a resistência morre. Então se você ficar socando no corpo, socar no corpo, a pessoa vai embora. Vão jogar toalha, falar não, isso daí não vai sobreviver se continuar. Eu tenho um relato de um conhecido que ele foi tentar, é 7-1, 7-3, eu não lembro. Ele foi tentar no 60, 61. Ele fala que qualquer soco era um tiro de escopeta. O pessoal de 60, muito mais volumoso em questão de executar golpes do que a categoria natural dele. Ele fala que era como se ele estivesse sendo alvejado por 5, 6 pessoas. E olha aqui, 73 quilos, o pessoal tem um punch muito mais pesado do que o pessoal de 60. Então a ideia do Harada de tentar golpear no corpo é muito boa, é correta, mesmo que seja mais difícil. E o Éder não é bobo nem nada. Eu atentei que eles, sobretudo nas categorias baixas, eles realmente lutam assim. Eles lutam muito com o ombro pra frente, nessa postura, não dá muito corpo. Éder tá muito fiel a essa forma de combater pra aumentar o tempo de vida, né? Tanto vê, tem momentos que ele fica um pouco mais pra frente, mas ele fica só dando a lateral. Aqui é um pouco complicado. Aqui ele tava até num ritmo legal. Ele tava puxando um golpe, só que aí o Harada tava aproximando muito e tava vindo. Harada interrompeu o golpe e trouxe a carta dele. Nossa, quase. Putz, não. Isso aqui foi lindo. Ah, qual é? Esse momento aí, se bem lembro, na visão, é que eu já achei, eu não lembro se foi fora, eu não lembro onde eu vi que o pessoal
tinha a opinião que o Éder tava ganhando o quarto round até esse momento. Aí é indiscutivelmente um dos poucos rounds que o pessoal fala, não, ele tava quase ganhando, mas não. Tipo, o terceiro, na minha opinião, o primeiro e o segundo do Harada, o terceiro tava bom pro Éder. Esse tava bom até chegar esse momento. E o que acontece? Isso eu não tinha certeza. Também a qualidade supimpa da filmagem, mas pegou no queixo. Maluco, pegou no queixo aí, foi muito. Pegou muito certinho. Pô, pegou no queixo que o Éder ficou com a cara assim. Aí o que acontece? O cara já tá ruim. Aí ele pega e empurra. Cara, de verdade, eu vi por muito, muito menos. Até em grande diferença de peso, por muito menos a pessoa pro chão. E aqui se fechou. Ah, até importante mostrar o que aconteceu para ele acertar esse golpe de ouro. O Éder tava com a mão pra frente, tava medindo distância pra mandar chumbo e andando pra frente. Executou, errou. Aí viu, pensou e lascou. A ideia provavelmente era, se o Harada fosse pra trás, ele continuar e depois tentar mandar uma mão de trás novamente, mas cara, eu imagino como foi pelo rádio. Que em 65 tem relatos nos comentários. Eu vi essa narração. Tá 3 meses, Pedro Carlos 350. Eu vi a narração dessa luta pelo rádio. Eu estava com 13 anos de idade na época. Imagina de verdade como foi escutar esse momento pelo rádio. Detalhe, é esquecido, não é. Ainda mais que perdeu-se quase todas as lutas do Éder. Mudou a atenção que o Brasil dava ao esporte combate. Mas Éder Joffre tinha importância muito próxima, menor, mas ainda muito próxima, equiparável ao Pelé. A fama, importância que eles tinham era enorme. Tipo, imagina um lendário, o muito bem sucedido campeão mundial, tu escutar que o cara quase apagou e tá só sendo castigado. Eu vou fazer uma piada aqui com o negócio de um grupo que eu participo, mas piada interna vai ficar não vai funcionar. Cara, direto. Não tem como falar que o Éder ganhou esse round. A verdade é que esse round ele só sobreviveu. E não é desmérito, não é demérito nenhum. Qualquer pessoa normal, pode ser peso pesado, já estaria no chão. Mas round difícil. Mais um round. Tem quase tanto tempo quanto a gravação original do 13/8. Tá, fiz 3 rounds a menos, mas tá muito melhor. Agora ainda não tá naquela de ai, eu vou tentar defender melhor e
Frustrar? Não, já tá tentando só contra-golpear, esse é bom momento. Tentar frustrar muito o cara. Nossa. O câmera quis mostrar o sapateado deles. É bem interessante. Ainda mais que o Éder tá nessa condição de não posso levar soco na barriga, senão eu vou perder um round de luta. Em vez de um ano de vida, um round de luta. Antigamente o pessoal até fazia mais isso. Às vezes vai ter horas que você quer bater com uma mão ou outra, pá. Cara, tem vezes que o negócio vai estar tão ruim, que leva, bate, só fica só com a mesma mão, batendo só com a mesma mão. É legítimo. A cruzada voadora. Ficou travado um pouco aqui. Putz. Cara. Agora eu tô pensando. Legenda foi escrita em português. E narração de rádio. Inicialmente, sabia que primeira vez que eu vi essa luta era esse vídeo daqui. Todos essa deve ser em japonês. Cara, eu não sei. A narração em japonês é difícil. Na verdade é desnecessário ficar refletindo sobre isso. De onde é a origem dessa gravação. Nossa. Pô. Aqui foi um ótimo round do Éder. Ah, é esse. Harada foi pros cantos errados.
não chega. Lá, 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 lá. Sou um filho único. Que é interessante que é um entra e sai, mas não é um entra e sai muito distante. Eu digo isso. Foi aqui? Bate. Só que tipo, ele volta, bate no corpo, volta, só que na distância suficiente de um cruzado, ele dá um passo para trás. Aí entra na distância novamente, depois vai tentar encontrar uma deixa. Quando a gente fala de bate-sai, a pessoa pensa, não, acabou de encolar em mim, ficou a queima-roupa, depois sumiu, ficou 1 km de mim, aí entra, volta, não. Posso ficar? Não posso com você. Então. O pior de tudo, foi uma luta muito longa, até um momento muito cansativo, o que seria hoje visto como metade da luta. Na época, de forma prática, não era... Era um pouco mais de 1/3. Fez parte do vídeo original, eu falava, graças ao Ray Mancini. Ray, bom. Mancini, em 82 as lutas pararam de ter 15 rounds de duração. Nossa. Seguinte, deixa eu ver uma coisa. Vou deixar o vídeo rolando aí. Não foi aqui. Não foi aqui. Não foi. Acho que fiz isso aqui. Minhas lutas têm ido pra alguma pasta que eu não tô achando. Voltando. Nossa. E é muito interessante. De certa forma, fight enrarado, luta de pressão, até aí é fato. De certa forma, quem está tentando impor pressão nesse momento é o Éder, e ele, o fight enrarado está se comportando como lutador de pressão, mas um que avança muito pouco e recua, enquanto o lutador está desempenhando o papel do momento. É um pouco o que Joey Lewis fazia. Era um lutador de pressão que estava sempre ali próximo, mas não quer dizer que só andava pra frente. Isso é uma coisa que sempre fez parte. Sempre fez, eu tô falando porque, pô, tô pegando uma luta de 65. Eles fazem isso hoje em dia.
Eles estavam fazendo 65. Conclui-se logo que sempre fizeram. Os japoneses sempre fizeram esse saltear, é o passo pêndulo. O pessoal associa muito ao boxe cubano, ao boxe soviético, leste europeu. Até em parte também o filipino, mas os japoneses também sempre desempenharam muito. É aquela história, quem luta, não digo que seja o caso de Cuba e leste europeu, mas quem é o lutador que está sempre desempenhando papel de pressão, em momentos que você não quer medir quem é mais brabo, é bom você fazer uso desse passo. Que aí você vai estar na sua distância muito bem, só que aí a pessoa que está vendo é suficiente para sair dos golpes. Tipo, os mexicanos, a gente fala de lutador de pressão, fala, ai, mexicano, tá, tudo bem, México extremamente reconhecido por serem excepcionais lutadores de pressão, mas aí é de lutador para lutador. Isso é uma coisa que participa da forma de lutar em geral japonesa. Os mexicanos, vamos falar que faça parte mais da alta cúpula. Se a alta cúpula faz e os lutadores lá do início, lá, condição inicial, não fazem, quer dizer que não é uma coisa tão identitária. É tão parte da identidade. Sou filho único, eu tenho minha casa pra olhar, não posso ficar. Nossa. Aproveitar o intervalo. O que acontece? Não tem como... Eita, ferro. Meu Deus do céu, lascou. Ai, vamos terminar esse áudio o quanto antes. Nossa, tentou. Vou deixar só o tempo rolar, vou falar por cima, não vou... Nossa. Ele tá buscando. É muito difícil você fazer uso dessa força, dessa forma de socar extremamente boa, se você tá andando pra trás. Não, mas vai ver se tá aí você. Bota. Não dá pra levantar, olha meu fico da cadeira. Nossa. Tá viciado. Então levanta, bora. Levanta, bora, pra você. Levanta pra outra pessoa. Termina logo o round, cacete. Cara, eu poderia escutar. Pera aí, tô até curioso. Não, isso é o menino que me deu, o Arthur. A mãe comprou pra ele, não quis. Achou feio. Ah, não. Ih, cadê? Percepô? Eu sou o que? Espanhol? Não, não é. Japa. Alex. Tape japonês, 100%. A mãe comprou, não gostou. Cacete, termina, cara, termina. Seguinte, continuando. Um de vida. Começo do 8º round. Eles é obrigado a sobreviver contra o Harada. Aqui é interessante, ele se abaixa. Ele faz o que ele comumente faz com direto. Ele dá um gazelle jab. Na dinâmica da mão na frente seria um gazelle jab. Porque o gazelle punch, feito com a mão de trás, nesse caso daí, se não for um cruzado, for um direto, não é válido. Se for um cruzado, tudo bem.
Aí no máximo você faz a dinâmica de arremessar. O jab já vale a pena. Só que o que acontece? O Brazilian Jab é feito para percorrer grandes distâncias. E ele, no caso, ele só quer aproximar. Então, queremos fazer algo de baixo para cima. E não distância percorrida. É avançar, mas avançar com esperteza. Ele tá baixando para procurar novos ângulos e encontrando e golpeando. Troca intenso. Mas isso é fake, é um 65 fake. Aqui foi ótimo. Saiu dos golpes. Aproveitou o máximo possível para alcançar um golpe. E peguei o time errado. 29. Eu vou baixar a velocidade. 40%. É porque esses últimos ele não socou entrando no alcance, então deu uma sensação de segurança bem falsa pro Harada. Aqui foi um jab comum dele. Final do round. Começa difícil. Seguinte, eu não ia parar pra fazer isso, mas eu já devia ter feito. Mas a Rico Fight Harada, eu quero bots hack. Fight Harada. Mas tu já ganhou dinheiro com esse Não, tudo bem. 1,60 m de altura, 1,63 m de envergadura. Algo bem importante. naquela tela na classificadora. Bots hack. Ele tinha. Ele
Éder é bem mais alto. Impressionante. Então, na realidade, ele tava como se fosse... O peso galo é como se não fosse tão... Comparado ao Harada, tão apropriado para o peso. Harada fez escalada do mosca para o galo. Incrível. 4 centímetros de diferença de alcance. 1,63 m de altura do Éder. 1,67 m de envergadura, 1,60 m de altura e 1,63 m de envergadura. Então a vantagem do alcance era do Éder. E muitas vezes o Harada, ele se dava muito bem na longa. Seguinte, no presente momento eu vou fazer comentários, paradas pontuais. Não quero. Eu tô numa situação pessoal que eu vou adiar muito esse vídeo. Se eu não agilizar. Pô. A primeira e a segunda. Quer ver chegar? Fica com o meu carro. Quando eu tiver grande, eu tenho que te falar. Faz isso. Eu não tenho. Olha a minha loja. Toda a mercadoria aqui dentro. Não sou 9,5 minutos. Porra, Davi. Vamos lá. Espera aí. Você procurou o Sansi? Quer acesso a viu? Tá bom onde nós cair aqui. E aí? Eu prefiro morrer do que ter que ir lá. E a vida do seu filho? Tô circulando muito. Um ao redor do outro. Aqui eu tô ali. Dá pra eu te ver como é. Nesse momento, Onde é que é? Onde que vai ser? a luta, nesse momento, não estão parando. Cara, esse nível de concentração. Tudo no seu amigo dele, ele esquiva. E o restaurante fica bem ali. Mas você não tem o limite. Não é, me deixa em paz. Para de me enrolar. Como tá sua mulher e seu filho? Bem, demitido. Bebê tem problema no coração. Deixa eu ver aqui uma coisa. Agora, nesse momento, ele precisa de 9,5 milhões. Oh, meu Deus do céu. Foi por isso que disse pra ele procurar no caso. Tinha 22, talvez 21, dependendo do momento. Eu sei que o Gaza tem um cara mau. Mas aqui, 23. Opa. Chegou a 2/3 do combate. A gente não jogar. Agora a gente vai jogar. Quer puxar? Nossa. Bora na base. Eu preciso não cair de elite. Elite 5. Pensa, deixa eu chamar esse médico da nossa época.
ver que ele dá. O pior é sair do lugar. Essa é uma ótima Se cena. ficar parada, adiós. Tava até 12 lendária presente. Era capítulo 2. Vem aqui, Davi. Vem aqui. Vem. O pior, com a diferença de fôlego, fica muito difícil pro Éder acertar. Eu peguei uma água. Acho que ela aqui, pô. Qual o seu problema, mulher? Fala. Peguei uma água roxa. Tá agindo? Se quisesse fazer Nossa, qual é o problema? Posso mandar o papo, Davi? Vamos mandar o papo? Eu acho que vai ser pra se aceitar, vai ser Não. pra gente, porque esse moleque joga bem. É do nosso mundo. Aí. Vem cá. Essa mulher vai me fazer gozar. Deixa eu. Vem por aqui. Gozei. Gozei. Eita. Tá vendo? Edita aqui. Bolacha. Vem. Vem aqui atrás, porra. Acho que vou dar um suficiente, né? Nessa cozinha. Tô com placa. Eu tô com 12 roxa. Espera um pouco. e Que eu vou botar 5. final do round. Espera. Round importante. É isso que eu espero. É o contrato mais importante da minha vida. É importante apontar como essa movimentação e essa tensão dos golpes reto da mão adiantada permitem que o combate seja dinâmico ao extremo. Davi, a gente pode usar a bolinha. 1, 2, 3 e já. Nunca vou voltar a ser as mesmas. Eu deixei os 2 com 4 de vida. Tem que ter um responsável. Isso tem que ter um Que isso, culpado. Davi? Eu quero ter filhos nessa vida. Tu acredita? Eu preciso sim de alguém. A minha mãe quer morrer. O meu pai é um zumbi. Eu Tu não acredita? preciso Os 2 ficaram com 4 de vida. Eu tenho que contar a verdade. Onde é que tá sua humanidade? O responsável pelo que aconteceu foi você. O senhor sabe o que aconteceu. Que isso? Aqui só existe um erro. O nome e sobrenome. Homem desse não tem 4 de vida. Esse aqui não tem Sabemos que todos somos potenciais assassinos. Frustrado, filho. Precisa fazer isso. Arada tá apertando o passo. Olho por olho, filho por filha. Tentando muito, avançando muito. Até que se prove o contrário. E olha, por que não denunciou antes? Porque nunca acredito nos povos. Não fui eu! Não foi um acidente. Aqui está a prova. Nossa. É do finalzinho. Que vai bem intencionado. Não quer que a gente não vai. Tem uma situação bem próxima dos primeiros rounds que eu tava apontando. É desertando, conseguindo sair dos golpes, vai fazer o Masahiko ele ficar mais impaciente, tentando buscar algo grande. Não é justo.
70, na fixação estava 10, eu já pegava 36. Não era nesse round, era o penúltimo. Eu não lembro qual round que o Hélio colocou. Quer dizer, isso foi um texto que eu li aqui. A realidade é outra. A realidade é que tudo aumenta. Falando, não. Uma luta que eu ia trazer pro canal, só que foi interrompida. Eu perdi uma parte da análise, eu desisti. Depois eu perdi uma parte do react, eu desisti de vez. Aquela que o pessoal fala que o Rock Marciano quase perdeu, que ele mandou um Suzy Kill violento. Aí eu fui ver e não tava muito distante não. Tava bem equilibrado. Fogo. Peguei ele atravessando a frente. Bota teu caderno na mochila. Vou botar. Vamos continuar aqui, né? Tinha visto ele no ouvido. Estou atrás de você a 3 quilômetros. Estava com a sirene ligada. Você deu um choque nele? Não? Não vai morrer. Não tem. Vai levar um choque? Nossa. Na verdade a queda que o Harada tem é tropeço. Ainda não? Que horas são? Nossa. 7h45 ainda não chegou? Sair às 7 pode demorar isso mesmo pra chegar pelo trânsito. Vou olhar sua mochila para ver se tem elas. Você não pode olhar. Eu posso se for controle imediato. Então tira ela. Vai, só aí. Deixa ali. É uma estrela e uma lua crescente? O que é isso? Não é uma... Não é comida chinesa. Eu não falei que eu... Posso dar uma olhada? Não, você não pode. Eu posso chamar uma unidade canina ou você me dá permissão? Tá bom, eu vou chamar o cara. Eu vou pedir para você assassinar. A fogo, bicho. Ele levou o Zig pro veterinário. São os padres. Liga pra Aurora, pede pra mandar um deles. Beleza? Você vai levar? Você tem algum lugar pra ir? Sim, eu tenho. Dentro da cidade, provavelmente 45 minutos, talvez uma hora. Eu tô preso, por acaso? No momento você tá detido. Então, se eu deixar você revistar e não tiver nada ilegal, eu vou liberar. Olha, eu que decido isso. Mas dá pra dizer que quanto mais cooperativo você for, vai ser melhor. Sim, então ela vai ter que tentar, mas só que tá fazendo até. Revista aí. Steve, cancela a unidade canina. Aí, cara, se você não de errado. Tá bom. Tá, eu vou ver. Tá, eu vejo. Então tá, vou lá. Tá, beijo. Tchau, tchau. Tá bom. Tá, beijinho. Tchau, tchau. Minha mãe falou que o Jesse do 5 pontos, aí o Lelê falou que não trabalhou também. Hoje foi muito fraco. Como é domingo, né? Aí seu pai deve estar lá. Você tem muita grana com você. Isso não Ai, é mais dinheiro. sinistro. Então ainda bem que não é de droga. Você tá indo Cansado. entregar? Em nome de alguém? Não. É meu primo, mas é meu. Da vez. Tava indo Claro pra que quer, prefeitura? peraí que eu vou ir. Vem aqui. Tá, seguinte. Eu tenho que dar uma Oi, tia. É com a Raul. mais de 30 mil Alô? dólares aí. Pelo que o seu primo foi preso? 10 mil e tanto. Oi, tia, quero sim. A gente vai comprar uma caminhonete. Vou até ligado, vou levantar. Eu tenho casa, Eu não sou Quer que eu Seu pegue primo, ele? aí você não respondeu. Pelo que ele foi preso? Tô descendo pra tu? Eu posso. Mas era só uma coisa. Ele não ia vender. 25? Esse não é de quanto? Tia Eliane,
Beleza. Acho que ela fez. Deve ter feito bastante. Aí Pela ela infração de passou trânsito, eu te dou uma Teu chinelo advertência. tá lá embaixo, Vitor? Quê? Teu chinelo tá lá embaixo? Obrigado. Chinelo tá. Só pra saber, quando você anda de bicicleta, tem que obedecer as mesmas leis que qualquer outro veículo. Sim, senhor. Entendido. Quer seu endereço? Eu me mudei, mas passo meu endereço. É nesse. Por favor. Eu lembro desse momento. Eu acho Vamos ficar com quase esse certeza que é dinheiro. nesse. Concluímos pela nossa investigação que isso é dinheiro de tráfico. Ou eu posso te prender por crime de evasão e conspiração. Tem que jogar mais junto. Conspiração? Mas não vou disparar de Eu você. vou tirar meu primo da cadeia e comprar uma caminhonete. E você e seu primo traficante vão vender no dia seguinte pela grana. É lavagem de dinheiro. Olha, eu vim até aqui para dar um sacode nele, ok? A grana é minha. Eu vendi meu carro e peguei minha parte de um restaurante. Que restaurante? Kenlong chinês, não percebi. Ah, eu conheço lá, tem uns bolinhos ótimos. Legal, então é de lá que veio a sacola. Pode perguntar. Tudo bem. Entraremos em contato. Enquanto isso, vai receber uns documentos em 30 dias. Meu primo não tem 30 dias, tem que tirar ele agora. Presta bem atenção. Vai receber uma carta dizendo que está sendo processado por esse dinheiro, que acreditamos que é de tráfico. Se responder às acusações e lutar por esse dinheiro, eu vou atrás de você com um mandado e vou te prender. Se optar por não responder aos papéis civis, ganhamos por falta de resposta. E você nunca mais vai ouvir falar da gente. E que tal vocês me acompanharem até Vou te ajudar. pra gente resolver isso aí? Já tá resolvido. Tem que jogar mais junto, a gente tá jogando muito separado, a gente consegue essa Você tá forma bem só. machucado. Quer que a gente chame uma ambulância? Raenta, sem querer, eu puxei o áudio de tablet. Tá, pode ir embora. Bora pegar a Rai nós dois juntos. Vou te desejar. Cara, tá tremendo que tá. Até fogo. Quando a gente pegar o resto, Vamos assinar. Esse round. Era qual round? pode pegar a mulher. Raenta. Nossa. Elas estão. Até demais. Nossa. 14º. Foi um tropeço, mas o pessoal coloca como se o Éder quase tivesse nocauteado. Bem oportuno. Vai pagar fiança ou se casar? Eu só preciso de alguém pra me ajudar com isso. Tá machucado. Me jogaram pra fora da estrada. Ah, bateram o subiu? Tudo bem. Meu colega tem um consultório do outro lado da rua. Vem depois do fim de semana. Só vou pegar a ponta. Mas devia tirar umas fotos enquanto ainda tá sangrando. Pegou a faca? Foi a polícia. Ela levou minha grana todinha. Eu tava vindo pra cá. É um visto de apreensão. Não posso ajudar com isso. Entendi. Então, vamos transferir o meu primo pra uma prisão estadual? Todos os detentos vão pra lá. Vamos renovar o presídio. Tá, mas ele não pode ir. Ele tem que pagar a fiança. Me ajuda a entender. Você veio pagar uma fiança... Você é um mendigo? Já tá com vocês. Essa marca é igual ao da porta do seu escritório. Então... Que é a mesma marca d'água no meu contra-cheque. Eu sou um escrivão do tribunal, não um defensor público. Tá, então é com ele que eu devia falar? Sim, se tivéssemos um. Aqui é o Tribunal Municipal. Não julgamos crimes graves. Defender necessitado não está no nosso orçamento. Assim como horas extras. Outras coisas só durante o expediente. Caralho, que escroto. Como é que eu vou tirar ele se levaram a minha grana? Ah, não, jamais. É acusação de crimes. Você perguntou quanto, Dani? Por que tá presumindo isso? É só um palpite. Edward, tem que ir pro piquenique. Eu acompanho ele. Certeza? Tem? Manda oi pra Kate. A ambrosia. Falaram que tem 2 saladas de batata. Ginger e o Jeff colocam Né. ovos e bacon na deles, então não vacila. Só vai Até da busca Vale. nocaute. Bom fim de semana. Pode deixar.
Eu sou a Sammy. Tá puxando lá de trás é só. Eu só tenho que estar na carteira. Que normalmente E é legal. a porrada forte Devia ajudar é uma pancada isolada. Mas eles não acharam. A combinação aí pode colocar força, mas tem toda essa força, mas porém não colocar intervalo de um pro outro. Por questão de ritmo, ele só tá mandando golpe isolado, Seja lá o que significa. mesmo que seja bem Alguém do frequente. departamento disse que ele comprou uma máquina de margarita de $900 pro feriado. Tá, então esquece a merda com emenda do processo. Não importa. É a quinta Nossa. e a 14ª. Mas quando trazem esse caso, você nem vai se mencionar. Literalmente vão dizer... quanto dinheiro era mesmo? 36 mil. Vão ler o município de Shell Springs contra $36 mil. Porque a sua propriedade não tem direito a serviço. Tá, você pode me ajudar a recuperar? Último round. Cara, nada contra 12 rounds, mas eu odeio 15. Você pode lutar pelo dinheiro, mas vai levar quase um ano e vai custar o dobro do que levaram. O que eu posso fazer é... Vamos lá. Eu não posso falar não. O chefe tem mais aliados do que nunca. Ele perdeu uma bela ação civil alguns anos atrás. Teve que melhorar a postura. Mas ele não era tão mal assim. Ok. Qual o nome dele? Michael Simmons. Né? E pelo que foi preso? Posse de contravenção. Então era de tudo certo. Tá. Mas foda-se. A fiança tá bem alta pra essa acusação. Ele tem passagem? Não. Quer dizer, tinha, mas foi apagado. Ele estava bem, mas antes, lá no leste, tinha sofrido um merda. Acabou sendo testemunha colaboradora em uma acusação de assassinato. O cara que ele ajudou a incriminar era bem importante numa gangue, então. Ok. Então se o Mike acabar numa prisão Ao estadual, reconhecer, ele tá fugido. tranca. E a transferência é quinta-feira, né? É, Ok. Então, você tem um tempinho. Consegue mais dinheiro? acho que sim. Mas vou ter que ver. Legal. Ótimo. Você sabe muito. Cara, É advogado. Falta terminar a faculdade e fazer o exame da ordem. Harada também tá. Show. Tá me ajudando por quê? Acho que tá precisando. É porque nesses últimos rounds o Éder também tem sido muito bem sucedido. É família. Então, Tipo, na metade final, Harada tava muito por cima, mas agora Tem um número? Caso eu descubra alguma coisa. Essa coisa é tem, muito... mas eu geralmente não peço. Eu volto depois. Vamos pegar a raia. Ok. Legal. Essa coisa é muito ruim da raia. $121 no cara? Não, eu quero. Pode me passar pro senhor Bill? É, Eu tenho 121 pra pistola. nossa, deveria ter saído, senhor. Já era. Não, senhor. Eu tive um problema. Vou precisar de um pouco mais de dinheiro. 10 mil. Foi mal, cara. Eu tive que segurar Segunda bem outro cedinho. cara. Quarta-feira seria arriscado. Agora foi esse aí que o cara tava com... Só tenho. O cara que ia te matar. boa. Acabou? Graças, acabou. Nossa, que combate cansativo. Era no raio. Nossa. Seguinte, esse foi Fight em Harada contra Éder Joffre, primeiro combate. 1965, acho que o segundo combate acontece em 66. Eu já falei muito no React e também tô detonado ao ponto de falar alguma coisa na análise, mas foi um grande combate, tem muito a se aprender com os dois lutadores, são a nata. É como eu já falei, na minha opinião, hoje em dia existe potencial pra falar que era mais formidável, mas tipo,
era mais sinistra, era a era deles, dos galos. Não falando que em outros momentos eram mais fracos, essas coisas, mas Éder Joffre foi um grande ditador. Ele foi muito soberano na sua categoria. Bem, é isso, eu vou me despedindo. Não deixa de se inscrever, não deixa de compartilhar, não deixa de comentar e não deixa de apertar o botão gostei. Raul.